E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como não poderia ser, a sexta-feira nunca decepciona, sempre dia de fortes emoções, até porque temos ele, Jair Messias Bolsonaro, de volta no Flow, numa entrevista que, na minha humilde opinião, talvez tenha sido a melhor de Bolsonaro nos últimos 2, 3 anos. E eu acho que o porquê disso tem uma razão. Até falei um pouco sobre isso em 2022. Volto a falar já já. Quero falar com vocês sobre alguns recortes, algumas coisas que saíram. Também quero falar sobre algumas coisas ligadas a Bolsonaro, seu julgamento, falar da anistia, coisa aí que a Globo News andou falando também, coisas que são interessantes. E aí na entrevista, para além de algumas coisas que eu acho que até vocês já devem ter escutado, e vamos direto ao ponto. Tem muita coisa que o Bolsonaro falou que eu acho que as pessoas gostaram muito, as pessoas da direita, porque finalmente viram uma oportunidade do outro lado da história ser contado para pessoas comuns, pessoas que ainda não fazem parte da nossa bolha. E aí, para mim, e eu botei esse recorte aqui, talvez o melhor momento de Bolsonaro talvez tenha sido um descuido, uma coisinha que ele falou no intervalo assim de uns 10 segundos, tipo, de uma profunda importância para entender o que foi o governo Bolsonaro, as confusões, e que abrem alas para o segundo tema do vídeo de hoje. Vocês queriam, então finalmente chegou o dia. Vamos falar das tretas que aconteceram ao longo da semana, que envolve a direita brasileira. Vamos tentar fugir aí do senso comum das discussões, tentar botar algumas coisas que acho que são relevantes, que eu vi nas redes sociais, que envolvem o nosso deputado federais e muito mais. Enfim, tem muita coisa mesmo. A gente vai comprar toda a treta dos últimos dias, todas as atualizações, que ninguém estava mais ligando dela. Vamos voltar, vamos lembrar agora, olhar de forma mais calma, fora aí do olho do furacão, fora das emoções. Enfim, acho que só vai dar para falar sobre isso hoje. Tem mais assunto? Tem. Mas eu nem coloquei aqui um terceiro, vai que acaba, a gente continua a ter notícia como sempre. E depois dessa longa introdução, vamos lá. Ontem no Flow, Bolsonaro falou de um monte de coisa. Falou do governo dele, falou da época do Fica em Casa, respondeu diversas perguntas, respondeu... Mas você não celebrou quando o Lula foi solto? Ele explicou a história, contou a narrativa que levantaram, contou sobre o caso do Cássio Nunes, respondeu sobre a questão de lavatório, respondeu 1001 coisas. 1001 coisas que ele falou finalmente. Falou sobre o processo eleitoral, por que ele defende um aprimoramento, mais segurança. Eu acho que, sei lá, não ficou nenhum assunto assim de grande relevância de fora. Pode falar do governo dele, de entregas, nomeações, ministérios, projetos, relações internacionais. Ainda deu umas cutucadinhas no Lula, como a questão do aço, né? Que no governo dele o Trump não taxou. Falou de muita coisa mesmo. E aí, antes até de começar aqui, eu até já respondendo o que eu falei mais cedo, porque eu acho que essa entrevista de Bolsonaro foi a melhor. Porque normalmente, na maior parte do tempo, a gente tem dois tipos de entrevistas envolvendo Bolsonaro, na maior parte do tempo. As entrevistas para o consórcio, onde o tempo todo Bolsonaro chega já, né, achando que vai tomar, porque esse é o consórcio. Não existe um interesse real em ouvir, é a pegadinha. O jornalista tá ali esperando o momento de cutucar a fera, de jogar uma casca de banana para ver se consegue gerar algum prejuízo para Bolsonaro, sua imagem, seu grupo político. É assim. Então a entrevista que você não vai para você realmente conversar, quando você não percebe que a pessoa quer te ouvir, mas ela quer te destruir, dificilmente essa entrevista ela vai gerar, né, num clima bacana, num clima bom, e vai ter algum assunto pertinente. Até porque na parte do tempo o pessoal só procura Bolsonaro para ouvir sobre tretas do momento, colocar lá para conseguir aquela fala de 2, 3 minutos para destruir a reputação dele. Então realmente não quer ouvir. O que é que você tem para falar de interessante? E uma entrevista com o tempo. Quando não é para o consórcio, é para a direita. E eu também acho que não tem como ter o mesmo rendimento que teve no Flow, por quê? Como a maior parte da direita acompanha a política, né, e os canais, etc., normalmente você vai ter algumas entrevistas que alguns temas que acho que são interessantes, talvez não sei se eles são tão interessantes para quem é direita. Acho que o verdadeiro interesse, né, a verdadeira alegria é ver assim, a possibilidade de algumas coisas estarem sendo levadas para mais pessoas. Então tem coisas que acho que a direita nem vai se dar o trabalho de perguntar, porque meio que já é senso comum para quem já é convertido. Quem já é convertido já ouviu aquela história, ou sei lá, já fez algum juízo de valor que, cara,
Eu nem acompanho essa história assim, nos pormenores, mas se alguém colocar na roda, pelo que eu conheço de Bolsonaro, eu acho que pode ter acontecido isso ou isso, mas que você já consegue julgar. Então você não consegue extrair. Quando o Bolsonaro vai num podcast, e aí você tem a figura do Igor, e eu acho que ele é um bom host, porque ele não é um cara muito entendido das coisas. E o fato dele não ser muito entendido das coisas faz com que ele tenha um interesse genuíno, ou pelo menos demonstre ter, né? Tá ali no papel dele, é a empresa dele, ele quer que dê certo. Então ele consegue demonstrar um certo interesse genuíno em fazer as perguntas que parecem bobas ou parecem simples, mas às vezes tem muita coisa para contar sobre aquilo ali. Então ele vai fazer aquelas perguntas que o cara que não acompanha a política todo dia possivelmente vai ter as mesmas dúvidas. Tem coisa que você, assim, eu falo, cara, vai perguntar isso daqui. Pra mim é o óbvio do óbvio do óbvio. É, mas eu tô aqui 7 dias por semana, 364 dias por ano. Então, pra mim, realmente é o óbvio do óbvio. Mas, e quem acompanha a política é, às vezes, uma notícia que chegou no WhatsApp. Então, eu achei muito bacana. Esse formato, eu acho que Bolsonaro sempre acaba mandando bem. Se você pegar a última entrevista de Bolsonaro do Flow também, foi um passeio. O jeito que Bolsonaro conversa, o jeito como ele se porta, a paciência dele para se explicar, os assuntos que ele está comentando, a forma como Bolsonaro também abordou diversos assuntos, eu achei bem interessante, porque não é, ele não tá, não necessariamente ele reduziu o tom, né, para explicar de como estamos diante de um problema, mas uma escolha de uma palavra, ou pega um caminho que não bate tanto de frente, mas você consegue passar a história, né? Mais ou menos do jeito que eu tento, mas eu ainda puxo mais o freio. Eu ainda puxo mais o freio do que Bolsonaro. Enfim, falou de muita coisa. Muita coisa mesmo, mandou benzaço. Eu duvido que alguma pessoa que vai assistir assim, ó, eu estou assistindo disposto a ouvir. Uma pessoa que se sente disposta a ouvir, assista aí. Ela pode soltar o dedo. Pode ser do início, pode ser do meio, pode ser do fim. Ela solta o dedo. De onde ela soltar o dedo, ela para e escuta 15 minutos. Eu duvido que pelo menos alguma coisa ela não vai repensar ou pelo menos refletir. Não vou refletir sobre isso daqui. O Bolsonaro faz algum sentido o que ele está falando. Acho que mandou benzaço. E espero que o Jair, ele aproveite, dê um giro, procure mais entrevistas assim. Acho que a entrevista com o Léo Dias também foi boa. Foi na mesma linha da entrevista do Léo Dias, para quem assistiu. Também não é um cara da política, né? Então faz algumas perguntas assim, mais abertas, né? Mas para conhecer o cara. Eu acho que Bolsonaro, depois do Léo Dias e agora do Flow, ele sai rehumanizado. Não tô falando pra gente. A gente já conhece Bolsonaro. Tô falando pro cidadão comum, o cara que não acompanha a política. Eles se humanizaram, falaram, pô, ele parece um ser humano, né? Ele não parece ser aquele bicho papão que vende aí na imprensa dia sim, dia também. Enfim, Jair mandou benzaço. Se por acaso tem alguém que fale com o senhor, tô falando aí, ó, mandou benzaço mesmo. Benzaço mesmo. Eu sempre elogio, né? Mas dessa vez realmente tá merecendo. Uma das coisas que o Bolsonaro foi falar lá, eu acho que teve a oportunidade de explicar de forma ok, né? Porque acho que todo mundo consegue entender. É a velocidade do seu julgamento, né? Realmente chama atenção como o julgamento aí vem se desdobrando uma velocidade muito interessante. Aí a Globo News, ele ainda faz uma comparação, né, com o caso do Lula. Aí a Globo News, como sempre, né, a casa do regime, do establishment, leva esse jurista tá sempre lá, é o Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF, né, Universidade Federal Fluminense. Aí diz que o Supremo assumiu o compromisso de celeridade porque em 2026 teremos as eleições nacionais. Ah, entendi. Então tem que ser com velocidade por causa das eleições. Estranho isso, né? Eu acho que só devia ser justo, né? Técnico. Esse negócio de ser rápido, não sei. A impressão que eu tenho é que o esforço será redobrado para que tudo termine até o final deste ano, no mais tardar no início de 2026. Aí, viu? Aí o Eduardo comenta, como anunciar um julgamento sumário que viola todos os mais básicos direitos fundamentais em tom de grande defesa democrática. Vocês são patéticos, serviçais patéticos do regime. Aí você vê que até o antagonista, velho, os jornalistas de lá, né? STF adota rito em comum em julgamento de denúncia de Jair Bolsonaro. E eu fico até surpreso com a postagem do antagonista,
Já já eu mostro pra vocês o que o dono do antagonista andou falando. Mas vamos lá. Lá Bolsonaro teve a oportunidade de falar algo que acho que às vezes as pessoas não param e prestam atenção, né? Que é o inquérito das fake news, que já vai aí com 6 anos. Cadê, Jair? É esse aqui. Era o inquérito das fake news, está completando, acho que hoje, meia dúzia de anos também. Hoje, meia dúzia de anos. Inclusive, há poucas semanas, teve o inquérito que foi arquivado lá, de um político, né, que tinha problema de desvio de recursos. Sabe qual é o argumento pelo qual ele foi arquivado, segundo o ministro que despachou? O inquérito durou 4 anos. Se nada aprovou até agora, não vai aprovar nada aqui para frente. Está arquivado. 4 anos. E o de fake news está com 6. Ou seja, o próprio Supremo tropeça nas suas normas para poder atingir um alvo deles, que sou eu. Complicado isso, né? 6 anos. Olha o Técio aí agora. O Técio, gabinete do ódio, além do inquérito, ele também estava indo do golpe, né? E aí não foi denunciado. Mandaram devolver o computador, o celular. Será que se existisse o gabinete do ódio, com tudo que reviraram do Técio, já não tinham achado? Uma coisa que foi muito bacana, que deu para conversar bastante sobre isso, foi sobre o 8 de janeiro. Diversos aspectos diferentes. Bolsonaro deu diversos exemplos. Eu acho que Bolsonaro, por ser um cara meio que comum, né? Ele não faz nenhuma questão de bancar o inteligentão, intelectualzão. Ele tenta conversar de uma forma que as pessoas entendem. Ele puxa, Igor, tu é pai. Ele falava lá, pô, imagina aí, cara, imagina, etc. Mas, pô, com a mulher diferente. E ele deu vários exemplos, um desses aqui, né? Aqui são as postagens que o próprio Bolsonaro colocou de recorte. Vai lá. E... Ô, diacho. Qual é o nosso objetivo de Copacabana? Anistia. Até quero falar lá, né? Você é pai por acaso? Não? Sou, pai. Qual a idade da tua criança? 12 e 10. 12 e 10, né? A Débora tem 2 crianças, 10 e 8, se não me engano. Tá presa preventivamente há 2 anos, por causa daquela do batom. Agora, tem gente lá, por exemplo, que tá mulher que tá com criança pequena e tá presa. Imagine, nós somos diferentes das mulheres, no canto de sentimento. A mulher tem muito mais apegada ao filho do que nós. A gente fica no trabalho o dia todo, a mulher fica com mais tempo com a criança. Imagine uma mãe dormir e acordar sem dar um banho, dar um beijo no filho teu. E sabendo que tem 17 anos pela frente. E essas penas não são abusivas? Ó, Agora, não foi individualizada a pena de ninguém. Ó, você deteriorou o patrimônio aqui, não foi. Chama-se de baseada. Pois é, né? Não precisa nem explicar, né? Caso aí. Enfim. E diversas vezes aí que Bolsonaro pontuou, falou várias coisas. O Igor, ele só não ia. Não, realmente. Bolsonaro falou do ministro, falou como o PT antigamente fingia defender a democracia, agora tá elogiando certas coisas, censura. O Igor realmente não tem nem como discordar de você. E Bolsonaro foi levando. E outro recorte. O Igor faz um questionamento que muitas vezes muita gente se faz, né? Fala, cara, mas e aí, velho? Os caras são tão poderosos. Será mesmo que tem alguma chance de alguma coisa andar? Porque às vezes o pessoal às vezes nem fica motivado, por exemplo, pra amanhã ir lá em Copacabana, né? Poxa, a gente vai pra rua com tanta frequência, será? Será que realmente dá pra sonhar com um Brasil melhor? Vamos ouvir o Jair. acho difícil o lance da anistia, porque é meio que, imagina, seria o STF perdendo e eles estão fortes demais pra perder. Olha só, ou você tem o povo como dono do poder, não tem. Agora, sei que é difícil você falar isso aí. Sei que é difícil. O pessoal passa por cima da Constituição. O meu caso, já que sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal. E a semana passada o Supremo mudou a questão do fórum. A semana passada. Que agora... Eu agora, segundo a decisão do Supremo, eu agora sou Supremo. Mas até a semana passada não era. Mas estava sendo julgado lá. E mudou o jogo, mudou a regra do meio. Pois é, né? Então, cara, se não for esse caminho, qual outro caminho que tem? Ir lá e mostrar que a população tá assim, tá prestando atenção e tudo mais. E seguir, né? Dia sim, dia também. Sobre essa questão aí da anistia, que o Igor aí acha, pô, difícil, tudo mais. A gente viu a Mônica Bergamo comentando, né, que a quantidade de votos
tá chegando ali numa margem de segurança mesmo que se colocar em pauta é aprovado. E a turma da Globo estava debatendo sobre isso. O Gerson Camarote rodou no Congresso, falou com lideranças. Eu vou mostrar para vocês o que ele estava falando. Aí tá ali, né? Gerson Camarote diz que já há volume para fazer para a anistia passar. É algo crescente. Hoje se pega uma média, está próximo de 200 votos para a anistia. Bolsonaro está falando dever de casa, conversando com todo mundo. A Tsuki comenta o seguinte, né? Dando retweet no Globo para vocês lerem os comentários e puxar um fio a partir da frase dita pelo Camarote. Bolsonaro está fazendo o dever de casa, conversando com todo mundo. Aí ela relembrou as coisas. Durante o governo, Bolsonaro precisou sair da bolha. Foi massacrado. Nas eleições de 24, pediu união. Vai atacar de novo. Agora, para buscar uma base forte que o ajude a reverter as condenações dos presos do 8 de janeiro, ele precisa mais uma vez romper os limites da bolha. Ainda assim, é atacado. Teve gente que atacou o Bolsonaro quando, por exemplo, ele foi se encontrar com o Kassab para pedir apoio para a anistia do dia 8. Não, absurdo, né? Princípios e valores. Apoiadores que pediram compreensão e alertaram sobre o cenário político foram ignorados, muitos acabaram xingados e rotulados. Diante dessa sequência de acontecimentos, é compreensível que muitos se sintam indignados ao ver que o discurso de falar fora da bolha só agora é tratado como necessário. Um argumento usado no presente, mas condenado no passado. E, novamente, quem aponta a incoerência dessa lógica é rotulado. A questão não está na estratégia, mas talvez na resistência em reconhecer o erro ou que o caminho escolhido por Bolsonaro era e é o mais viável. Vamos ver aqui a turma da Globo News falando sobre como anda a questão da anistia na Câmara. Eu vou apertar o botão, eu giro o celular, aí a linha do tempo aqui inverte, aí eu não consigo apertar no lugar certo. O que vocês estão ouvindo no Congresso Nacional, Camarote? Você andou, mediu a temperatura e a pressão e identificou que há, sim, volume para fazer o projeto da anistia passar. Tem um volume, é algo crescente, Natuza. Hoje, se a gente pegar uma média hoje, todo mundo está falando que está em próximo ali cerca de 200 votos, 200 votos para apoiar a anistia. Lógico, quando você pega assim, o Bolsonaro está fazendo o dever de casa, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele esteve até com o Kassab recentemente, a gente até dava esse bastidor aqui mesmo na Central. Kassab que ele era um desafeto total do Bolsonaro. Então ele está fazendo dever de casa, está conversando com todo mundo. Então vai partido por partido. É lógico que o partido não vai inteiro, um PSD do Kassab não vai inteiro. Mas uma parcela, já isso vai crescendo. Então hoje seria algo em torno de 200, mas numa tendência de subida, de alta. Então é uma pressão em torno do deputado Hugo Motto, novo presidente da Câmara, que fica emparedado. Ele fica emparedado, de um lado você tem um grupo forte, que é a direita bolsonarista barra um setor do Centrão, que votou nele, e do outro lado você tem o Palácio do Planalto, que está pressionando, e o Supremo Tribunal Federal. Então ele está emparedado, né, nessa situação. Não é uma situação simples para ele, e ele nem pode ficar verbalizando o tempo todo essa situação, mas ele está emparedado. Tá aí, né? E segue trabalhando. Atacado por todos os lados. Lá vai o Jair. Em relação ao que você estava falando, e aí pegando até na esteira aí do dia de amanhã, o Dom Lancelotti, acho que inspirado aí pelas falas do Jair, ele comenta: aviso, se todo mundo se juntar em uníssono pela anistia e reeleição de Bolsonaro, eu assino um cessar-fogo público. Não é momento de crítica construtiva, nem de conservadorismo puro, né? Conservadorismo na ideologia. Caso contrário, aguentem o tranco. Ele tá falando o seguinte: crítica construtiva a gente até pode ter, isso não é o problema. Ele colocou aqui entre aspas exatamente, porque o que está acontecendo é dia sim, dia também, 1001 ataques, é frouxo, é safado, é vagabundo, é isso, é aquilo outro, é o tempo todo enchendo o saco. É tão simples. Vocês querem a união da direita?
Cara, a gente pode entender. Vamos realmente. Vocês querem criticar? Faz crítica verdadeira. Vamos parar com os ataques. Quem sabe a gente apoia o Jair e vida que segue. Pra mim, eu tava fechadíssimo aí nesse pacote. Mas eu duvido que a turma queira seguir por esse caminho, né? Porque não são gados, são independentes. Aqui é só um momento que eu faço questão de dar os méritos. Gosto do Carlos. E o Jair, sempre que abordado sobre a situação, né? Primeira vez que ele fala isso, ele comenta sobre como foi eleito, né? Aí relembra aqui quem era o marqueteiro dele, né? As redes sociais, o que ele tinha, basicamente só as redes. Aí tava lá o Carlos, né? Mas enfim, 30 segundinhos. Olha só. Os caras falam que não teve. Olha pra minha cara. Quem era eu pra ser presidente da República, rapaz? É um deputado encrenqueiro, cara. Baixo clero. Brigando pra caramba na Câmara. Sem dinheiro. É mesmo. O último partido que me aceitou foi o tal de PSL. Tinha 7 segundos de televisão. Gastei menos de $1 milhão. Mais ou menos, se corrigir hoje em dia, R$4 milhões. Por que eu cheguei? Sabia usar a internet direito. Era o caso da internet. É. Ele foi meu marqueteiro. Pra mim. Não me entendi, olha só. Foi internet, né? Carlos, marqueteiro. Bolsonaro também pôde falar sobre diversos assuntos, meio que fora da política. Aqui já é quase no final, o pessoal já tava lendo ali um superchat, pra onde é que chegou. E aí perguntaram para o seguinte: Bolsonaro, eu não sei se esse vídeo aqui tá com o início da pergunta, mas assim, Bolsonaro, se você for voltar aí, reeleito, o que você vai fazer em relação a CBDCs, né? As moedas digitais do Banco Central? A gente até comentou sobre isso ontem, curioso. Você vê que estamos alinhados, 100% aliados, Bolsonaro. Nós estamos juntos aí no mesmo caminho. E Bolsonaro comenta sobre a situação. Tá bom. Ó, o Matheus mandou aqui. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação... Ó, os caras estão na pira que tu vai conseguir disputar em 26. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação e a emissão de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, assim como o Trump proibiu em janeiro? Pois o Drex está caminhando a passos largos e não vejo a oposição se manifestar contra. Olha só, fala Drex. Tem uma deputada lá de Santa Catarina, a Júlia Zanata, que trabalha muito bem nessa área. Uma arma na mão do cidadão de bem, positivo. Na mão de um bandido, é diferente. Drex, tá? Se tiver um bom governo, que não seja censurador, você pode até levar. Eu votaria com a Júlia Zanata contra, no momento, o Drex. Há mais um tempo aí. Que o governo passa a ter uma capacidade, segundo a Júlia Zanata, e é verdade, de te controlar. Até no período. Imagina uma pandemia, o Drex. O que você não pode comprar? Você ia comprar, ia pagar, ia entrar isso aqui lá no fila do caixa. Não pode. Ia saber onde você estava, você pode gastar. Isso é uma das possibilidades do Drex. Sim, isso aí, com esse governo, é pior possível. Comigo não podia... Eu não ia botar pra frente. Vamos supor que ia aprovar. Você não ia ter problema nenhum comigo. Você viu censurando alguém? Mas tu ia aprovar e sabendo que é uma ferramenta que pode ser usada por um futuro Ia jogar governo. contra, mas se fosse aprovado... O que é o limite? Quem decide se vai ser aprovado ou não é o legislativo. Eles aprovam o veto, derrubam o veto, é democracia. Tá certo? Entendi. Então é de acordo nas mãos de quem tá aquilo. Importante esse final que o Bolsonaro fala, cara, ó, o limite mesmo de decidir que vai ou não vai é do legislativo. As pessoas no Brasil, em grande parte, pelo menos, elas não conseguem compreender que leis, essas mudanças estruturais, essas grandes reformas, essas grandes mudanças que vai ter no dia a dia das pessoas, passam pelo legislativo. O presidente da República não é o Superman, não é o super-homem. Ele não tem a caneta mágica que eu quero fazer e pronto, está feito. Ele pode até vetar e o Congresso pode derrubar o veto dele. Mas explica. Vai tentar explicar. Se o brasileiro se politizasse mais, entendesse alguns processos que não são complicados, rapaz, eu duvido que a turma que hoje está eleita ia estar. Eu não tô falando turma da direita, não. Tô falando principalmente a galera aí, centrão, o pessoal da esquerda. Começasse a entender quão importante são os votos na hora de votar. Cara, por que você tem que votar direito? Por que você precisa votar direito? Você começar a explicar pro cara, não tem como. Não tem como.
O pessoal ainda acha que, não, basta eleger o presidente da república, tá tudo certo. Torço para que um dia o brasileiro realmente, assim, ó, acorde, desperte e fique aí. E tamo lá, 100% aliado, viu, Bolsonaro? Falamos exatamente sobre isso ontem. Até a questão do fica em casa, das limitações. 100% aliado. 100% aliados. Gosta assim. Eu podia ter colocado isso aqui quando eu falei do antagonista. Mas eu coloquei na sequência porque você vê, Bolsonaro ele consegue olhar para uma coisa e ver que tem coisas boas, coisas ruins. E aí ele faz um julgamento do mundo real. Você vê, o que é que ele fala? Olha, o Drex, na mão de alguém bacana, de alguém porreta, interessante. Porque é aquela coisa, né? Quem não faz coisa errada, dificilmente vai ter algum tipo de problema no mundo que o governo não quer te perseguir. Então, assim, pessoas virtuosas num governo virtuoso, a coisa anda. E aí, no mundo que você tem a maior parte das pessoas virtuosas num governo virtuoso, se tiver alguém querendo fazer uma coisa errada, um criminoso, com mais controle e transparência, as coisas ficam mais difíceis para os criminosos. Mas isso é um mundo utópico, é um mundo perfeito. Bolsonaro conhece o Brasil. Aí o que ele fala? Olha, hoje, nos termos atuais, eu prefiro seguir o caminho aqui da Júlia Zanata. Eu consigo entender que entre o perfeito, né, e o péssimo, existe o meio do caminho, existe o mundo real. Eu prefiro ficar com o mundo real. Aí você vai ali, o dono do antagonista, Pedro Cerici. Julgamento de Bolsonaro no Supremo. E Lula em baixa nas pesquisas faz bolsa subir, dólar cair. Quando o Brasil se livrar desse martírio, teremos paz e prosperidade duradoura. Paz? Vai ter paz? Prosperidade para quem? A bolsa subiu. Tá aí daí que a bolsa subiu. Isso não impacta o Brasil como um todo. Isso impacta um setor e algumas pessoas que investem. Mas a grande parte do brasileiro não vai ser assim diretamente impactada, às vezes nem indiretamente impactada com o grande crescimento da bolsa. Não é bem assim que a coisa acontece. O dólar, ok, o dólar é importante, a vida de todo mundo vai ficar mais fácil. Aí o Arthur fala, rapaz, veja como são as coisas, né? Liberais. Então, desde a Revolução Francesa, cortando cabeça, perseguindo pessoas em nome da liberdade e da paz duradoura. A fraternidade, igualdade, e liberdade, igualdade, fraternidade, um negócio desse, né? Tá aí. Aí o Tom comenta que o Papa Leão XIII já tinha advertido. O liberalismo e o marxismo são irmãos frutos do iluminismo. Um é a resposta ao outro. O Vogelin também alertou. As ideologias políticas são mais destrutivas que qualquer suposto extremismo religioso na história. Ou seja, o que esses caras, né, destruíram de vidas em 2 séculos, por assim dizer, é um gênio sem precedentes. É um vício materialista. Os caras só conseguem pensar no próprio bolso. Eu vou ganhar dinheiro com isso? Vou. Então, vamos destruir Bolsonaro. Vamos passar por cima das leis, da Constituição, da ética, de tudo. O importante é que a bolsa vai subir. Eu vou ganhar dinheiro. É difícil, né? É o dono do antagonista. E aqui é a nossa deixa pra treta. Eu ia fazer o corte disso, mas como o Eric fez, nessa resposta, para mim tá o ápice de toda a entrevista. Porque é uma não que na minha cabeça não esteja confirmado, porque você vai escutando da boca de várias pessoas, vai lendo notícias, percebendo algumas coisas, mas é o próprio Bolsonaro falar sobre isso, você aqui, ó. É isso. E é uma coisa que eu já falei com vocês algumas vezes, principalmente aí nos últimos 6 meses eu falei várias vezes. Escuta isso daqui. Eu vou dar play todo, depois eu volto e digo a parte que eu achei mais interessante. E cara, desculpa a bad trip, mas tu se sente hoje traído em algum nível? Eu entendo o ser humano. Eu também. Eu entendo o ser humano, tá certo? O DNA do ser humano. Hoje em dia, é uma pena quando você está experiente. Pronto para viver, você tem que estar pensando no lote no cemitério. É a minha situação. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Hoje em dia, chegaria muito melhor. Mas muito melhor. Como o Trump chegou melhor. Saberia escolher Com mais alguns... Os ministérios foram excepcionais. Os que eu botei lá na Dito Palacianos, pelo amor de Deus, tá certo? Ali o ego subia a cabeça. Alguns não me encararam porque era capitão.
Outro achava que eu era burro. Pode até ser, mas nunca maltratei ninguém. Você nunca viu dando porrada em ninguém, xingando ninguém. Fala palavrão, aqui tudo bem. Mas fiz o melhor Deus melhor de mim. Mostrei as vistas do governo. O povo começou a conhecer o que é o parlamento, o que é o Supremo Tribunal, o que é os ministros do Executivo. Eu comecei a falar em Deus, Pátria, Família, algumas passagens bíblicas. E dando exemplo. Mergulhei na piscina lá, piscina olímpica, quente. Falei, que porra é essa? É solar ou elétrica? Desliga. Cartão corporativo, são 3 cartões. Um que é despesas de viagem Brasil fora do Brasil, outra do Alvorada, que tem 200 pessoas que se aguentam lá, e um particular meu. Sabe quanto eu gastei ao longo de 4 anos? 0. Podia sacar dinheiro e gastar até 20 pau por mês. Pra mim é dinheiro pra cacete. Nunca saquei um centavo. Ainda mais dado. Toma aí 20 contas pra tu gastar, pra bastante dinheiro. Porque você tem que prestar conta, mas de forma mais genérica, né? Esses 20 mil reais. Entendo. Pô, 20 pau pra mim. Você até presta conta, mas... olha só. Ao longo dos meus 4 anos de presidente, eu não pedi aposentadoria da Câmara. Pedi depois que deixei a presidência, que tinha só o de capitão, 12 pau, 13 mil por mês, e paguei por 30 anos a aposentadoria da Câmara. E tenho direito a 30, 35 avos. Hoje deve dar uns 36 mil brutos por mês. Pedi depois. Não pedi lá, apesar que eu quero falar, tá com salário de presidente, de deputado, de capitão. Não fala porra nenhuma. E quando a imprensa batia o cartão corporativo, mentia. Um dos cartões desse corporativo viagem para fora do Brasil, eu banquei a viagem de aeronaves nossas que foram buscar os contaminados em Wuhan, na China, trouxeram para Goiânia, se não me engano. Porque não tinha dinheiro. Usa o pipoca do meu cartão corporativo. Eu peço a pauta na minha conta. Falou um monte de coisa, né? Em 2 minutos e 3 segundos. A parte que ele fala do exemplo, muito boa. A parte que ele fala, né? Que, pô, ele conseguiu aí despertar muita gente pra começar a comprar política. Isso é uma coisa que, pra mim, é o grande legado de Bolsonaro, mas não foi essa parte aí que, pra mim, foi a parte mais interessante de toda a entrevista. A parte mais interessante tá no início. Aí eu vou dar play de novo e eu vou pausar. E, cara, desculpa a bad trip, mas tu se sente hoje traído em algum nível? Eu entendo o ser humano. Eu também. Eu entendo o ser humano, tá certo? O DNA do ser humano. Hoje em dia, é uma pena quando você está experiente. Pronto para viver, você tem que estar pensando no lote no cemitério. É a minha situação. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Hoje em dia, chegaria muito melhor. Mas muito melhor. Como o Trump chegou melhor. Saberia escolher. Os ministros técnicos foram excepcionais. Os que eu botei lá na Dito Palacianos, pelo amor de Deus, tá certo? Ali o ego subia a cabeça. Alguns não me encararam porque era capitão. Outros achavam que eu era burro. Pode até ser, mas nunca maltratei ninguém. Não... Os ministros técnicos... beleza. Mas os palacianos, minha nossa senhora. A galera que tava ali, vixi, um pega pra capar. Loucura. Eu já falei pra vocês nos últimos 6 meses algumas vezes. Em determinados momentos. E eu acho que até pros técnicos também, alguns ministros técnicos tiveram várias bolas divididas, que às vezes as pessoas nem percebiam. E elas acabavam comprando algumas histórias, algumas defesas, que elas estavam meio que, inclusive, enfraquecendo o Bolsonaro perante os ministros. Talvez o caso mais icônico seja a questão do Moro, né? A coisa já estava absurda pro Moro na época do Fique em Casa. E era, inclusive, eu sempre dou esse exemplo. Era um post do Carlos Bolsonaro que ele fez cobrando o Moro alguma reação diante das pessoas, né? Sofrendo na mão de governo, de estado, município, loja fechada, e o povo falando, Carlos, não é assim não, esse é o jeito, o Moro é meio assim, né, ele tem esse jeito assim, não faz isso, fica de boa, é uma de união, não vamos dividir a direita. E aí, 1 mês e pouco depois dessa postagem do Carlos Bolsonaro, tá até hoje lá no ar, é uma postagem de março de 2020, foi 1 mês antes do Moro sair. Procura uma postagem aí do Carlos cobrando o Moro, só teve essa só. E vai lá ler os comentários. Qualquer dia eu vou trazer essa postagem aqui em vídeo só pra gente rever os comentários da época e ver se envelheceu bem ou envelheceu mal. Então assim, quando eu digo, se eu pudesse voltar no tempo, além de voltar com experiência, né? Então, da mesma forma que o Jair fala, né? Pô, ia ser diferente. Ia ter o Atlas desde o primeiro dia do governo, Bolsonaro, pra gente poder contar a história do jeito que ela merece ser contada. E eu teria defendido ainda mais. O que eu defendi foi pouco. Passei foi pouco o pano, Jair. Era pra ter passado, era mais. Tem uma história que agora, como o tempo já passou, e ninguém vai me dar crédito nenhum por isso, mas só pra mostrar pra vocês sobre questões palacianas. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu que eu tô ali no meio. Hoje dá pra falar isso. Sabe aquela live que o Bolsonaro fez em 2022, na época da eleição, com Muzi e com Cariani? Eu que escolhi aquilo ali.
fui lá resolver tudo mais, consegui aquilo ali. Depois que eu escolhi aquela live, eu vi uma live que o Bolsonaro fez com os evangélicos, que eles usaram um formato que eu achei interessante. Eles colocaram 7 pessoas e trouxeram várias pessoas a fazer pergunta. Aí o que bateu na minha cabeça? Poxa, às vezes as pessoas não têm tempo de ver um podcast de 5 horas. Mas, se eu fizer aqui uma lista de pessoas com alto engajamento, cada pergunta que essa pessoa fizer e Bolsonaro responder é um recorte. E aí, com isso em mente, eu consegui uma pessoa muito conhecida do ramo do entretenimento, maior do que o Flow Podcast. O cara, ele não iria ser o host, mas ele se deu a estrutura, faria uma pergunta. Ele iria arrumar várias pessoas do ciclo, ele tinha interesse de colocar, fazer pergunta, ele queria colocar um cara dele aí que tem um podcast, ele gerencia uns youtubers, e ia arrumar a galera pra fazer as perguntas. Tinha um monte de gente aí, inclusive, de canal infantil, canais com dezenas de milhões de seguidores. Tinha um cara que na época já tinha mais uns 20 milhões de seguidores. De direita, não sabe. Ele falou, esse cara é de direita, foi de direita, mas não falo por questão de política pra não ter retaliação. Essa pessoa até foi alvo em 2023. Enfim, várias pessoas. Aí me passaram o contato, um pessoal que ligado à música também. Não, a gente, pra ajudar o Jair, vamos nessa. E com isso tudo empacotado, a pessoa que eu conversei na hora que eu tive a ideia de levar Bolsonaro pra conversar com o Múzio Cariani, eu passei a ideia, o cara falou, sensacional. Eu falei, cara, eu não tenho nem interesse em participar, eu só quero ajudar o Jair. Tá aqui, ó, falei com o pessoal, tá aqui o telefone de todo mundo, bota pra andar. Aí essa pessoa levou a ideia pro entorno de Bolsonaro, o entorno palaciano. Ela chegou a me ligar no dia, não, conta aqui a história. Aí eu contei. Esse entorno aí que Bolsonaro falou, o ego, os caras sabotaram esse podcast pra Bolsonaro falar fora da bolha, porque a pessoa que levou a ideia sairia fortalecida aos olhos de Bolsonaro. Veja como... Não é por causa de minha causa. É porque a pessoa que eu levei, então assim, meio que assim, ó, é crédito meu. Você fica assim, cara, que loucura, velho. Isso aconteceu durante as eleições, gente. 2022. Durante as eleições. Ministrão lá. Eu falei, rapaz... Hoje dá pra contar esse tipo de história. Eu não sou um cara vagabundo, velho. As pessoas, às vezes, eu fico vendo assim, eu respiro. O tempo vai mostrar muita coisa. Eu acompanhei muita coisa. Não falei, não sei assim, o Bolsonaro tem... Não, eu cheguei e olhei, tem alguém aqui, tem esse ideia aqui, ó. Não quero nada, tá aqui, contato, tudo bonitinho, tudo organizado. E rolou isso. Ministro palaciano. Ego, puro ego. Puro ego. Puro ego. Ia ter um humorista. Cara, não vou falar que era. Eu consegui descolar o cara. Cara conhecido, pô. O cara, inclusive, conhecido por fazer um cover de Bolsonaro, mas na época tava na TV. Eu falei com a pessoa conseguiu. Eu tava empolgadão. Falei, rapaz, eu tô articulando tudo. Ego não permitiu isso acontecer. Ego. Puro ego. E eu garanto que terão pessoas pra confirmar essa história. Isso foi o governo Bolsonaro. Se eu pudesse voltar, Jair, teria te definido ainda mais. Passado mais pano. O senhor merece. Mas vamos lá. Telefone de ego aqui já, né? Começando. E só tem 20 minutos. Até bom. Porque a treta. Vou tentar não omitir minha opinião. Vou tentar só colocar pra vocês opiniões que estão circulando nas redes sociais. Óbvio que eu escolhi assim, opiniões que vão mais na linha de coisas que eu acho que são relevantes, né? Óbvio. Então meio que eu acabo passando minha opinião. Mas como só tem 20 minutos e tem um monte de coisa pra comentar, vamos tentar ser o mais sucinto possível. Tenta não... respira aí, irmão. A direita tá unida. A direita tá unida, ela vai seguir unida. Ninguém vai deixar de votar em fulano, ciclano, beltrano, não. Sabe? Vamos parar aí de tremelique. Mas vamos lá. A treta da semana. A grande treta da semana. Virou até notícia na imprensa. Deputado Nicolas Ferreira recebe ataques por encontro com crítico de Bolsonaro. Ele tá ali, né? Nicolas Ferreira foi criticado. Aí o Estadão destaca, né? O Renato já se referiu a Bolsonaro como representante da extrema esquerda. No subtítulo coloca, né? Ele chama Bolsonaro de cadela. A cadela do PT. Ele já viu em um podcast que, em sua opinião, o governo Bolsonaro foi mais alinhado à esquerda do que o governo da Dilma. Aí justifica com a nomeação do Cássio, do André Mendonça e do Aras. Faltou do Aras. Vice-presidente, 2026, Bolsonaro e Aras. Piadas à parte, né?
Enquanto não foi bem visto por aliados de Bolsonaro, no Twitter, Mário Frias classificou a postura do Nicolas como absurda. Já mostra aí qual foi essa postura que o Estado tá falando. Tá aqui, ó, tá na sequência. A postura do Nicolas foi completamente absurda. Não acho que seja uma postura digna de alguém que se diz aliado do presidente Bolsonaro fazer foto e vídeo aos risos com duas pessoas que chamam o presidente de cadela, covarde e outros xingamentos baixos e vis. Qualquer um que convive nas redes sociais sabem quem são eles. Podem dizer que sou antiquado, mas não ando de sorriso e abraçado com quem destrói a reputação de amigo meu. Aí veja que o Mário Frias fala de duas pessoas. Duas pessoas. A foto que o Estadão usou para ilustrar a matéria, e que a maior parte dos jornais também utilizaram, saiu em diversos jornais, assim, essa rusga na direita brasileira, foi essa daqui. E para minha surpresa, o 38 é minúsculo, né? É meio homem apenas. Pensei que ele fosse um pouco mais alto, porque Nicolas é bem baixinho, né? Enfim. Pra ter uma linha e sair aí de querer ficar dando muita lição de moral, eu convido vocês a tentar analisar essa situação seguindo essa linha. Por que uma foto e uma live provocaram toda essa treta? Por quê? Sabe, se fosse outro deputado, teria gerado essa live, se fosse outro convidado, se fosse outra pessoa crítica. Por quê? Por que teve essa treta? Eu deixo vocês tirar a conclusão ao final. Quem está reclamando do deputado, né? Quem está achando que a postura do deputado Nicolas Ferreira não foi boa? E está reclamando por quê? Por qual razão? Quem está defendendo o deputado? Quem está, não, ele está certo mesmo, isso aí. Quem está do lado, quem está do outro? Como é que a direita está se dividindo? A defesa está sendo feita em qual linha? E por fim, como críticos e defensores agem quando Bolsonaro é criticado, né? E vendo aí, né, algumas comparações. Mas vamos lá. Quem estava criticando, esse aqui é um dos exemplos que você pode ver. Não, óbvio que nem todo seguiu essa linha, né? Teve gente que pode partir realmente para um ataque pessoal, um xingamento. É que eu peguei o pessoal que estava fazendo algumas críticas mesmo, né? Explicando por que estava criticando. Você vê, pro Fato News, ele achava que a melhor postura é tipo do André Fernandes, que tá ali, convocando manifestação do domingo, tudo mais. Enfim, né? Aí ele dá ali a diferença de exemplos. Imagine você ter um amigo igual o Nicolas Ferreira. Ainda bem que muita gente já sacou qual é o cara lá, né? O Alan dos Santos já desenhou qual é desse moleque. Eu nem percebi que esse tom tava ali no tweet do Arthur. Isso aqui já tava separado. Então apareceu duas vezes no vídeo, pura coincidência mesmo. Aí quando o Mário Frias fala, né, de duas pessoas, um é o Renato e o outro é o Leonardo Dias. Leonardo Dias é aquele cara que tinha pago, ele pagou, né, para fazer que essa postagem tivesse mais alcance. Uma postagem que ele usa o Frei Gilson para atacar Bolsonaro e a base de Bolsonaro, nessa frouxidão, né, do bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento formado por frouxos. Enfim, aí tá aqui também na foto, né, o mesmo Leonardo Dias. Quando você pega essa questão do Leonardo Dias, curioso, né? O timing das coisas, no dia que a treta tá aí rolando, que a treta foi no dia 10, no dia seguinte, depois que a imagem lá com você vê aqui, dia 10, né? Dia 10 de março. O Nicolas tá lá com o Leonardo Dias. Aí o Eduardo Bolsonaro faz uma postagem criticando, né, o Leonardo Dias. Que tipo de sujeito faz uma postagem canalha dessas e ainda impulsiona no Twitter? Porque eu nunca trombo sem querer com eles por aí. Qual a vantagem de dar voz para esse tipo de sujeito? Se você está na dúvida se Eduardo Bolsonaro está meio que rebatendo o Nicolas, né? Porque ele vai, qual a vantagem de dar voz para esse tipo de sujeito? Você percebe que, foi mal, Eduardo Bolsonaro, ele compartilha um vídeo aqui do Renato, né? Do Alan, criticando o Renato. Então, você vê que não pegou bem, pelo menos aí na família Bolsonaro, esse papo aí do Nicolas. E sobre o Leonardo Dias, olha que curioso, né? O homem aí que segue atacando o Bolsonaro e tudo mais. O legado do bolsonarismo é o pior possível. O bolsonarismo é um movimento formado por frouxos que, segundo seu líder, etc, tudo mais. E tentou ser deputado federal, vereador, pelo PL ainda por cima. É mole uma coisa dessa? É muita cara de pau, né, gente? E o Leonardo Dias, esse cara é crítico. A última vez que eu fui na Brado, no Velho Testamento,
Ainda foi para debater com ele sobre questão de precatório. Lá ele já estava descendo a bolacha em Bolsonaro 2021. Desde 2021 o cara já estava destruindo o Bolsonaro, ainda teve a cara de pau em 2024 se lançar como vereador pelo PL. É muita cara de pau. Enfim, qual o conteúdo desse vídeo? Eu não vou dar play. Por esse comentário aqui, acho que você consegue entender o conteúdo do vídeo porque eu não vou dar play. O Pimpolho falava, né, Nicolas, parabéns por tirar uma selfie com um cara que fala isso, meu chapa, não adianta você fazer vídeo com 6 milhões de visualizações, batendo na esquerda, em prol da direita, e depois ficar do lado de um lixo desses, que vai tudo com que a direita prega. Então deve ter alguma coisa muito estranha nesse vídeo aqui, né? Eu mandei esse vídeo lá no Telegram, mas eu digo assim, ele tá falando sobre, né, crianças que não estão com roupa. Não estão com roupa, né? Vê isso. O que é que isso... Ele tem uma opinião que eu, meu irmão... Ai, ficava até quieto. E o curioso também que no dia anterior, né, o time das coisas, a Brado Rádio estava lançando 38 como presidente. Com apoio do Weintraub ainda, né? Já está encaminhado o partido, o Weintraub estará junto. Aí, você vê mais ou menos aí quem tá reclamando, quem tá meio que contra, né? Porque as pessoas estão achando meio ruim. Quem é o Renato, o 38, Renato Dias. Aí vamos dar uma olhada em outros aspectos que também estão acontecendo. Depois de aí que a coisa começou a meio que dar uma crescida nas redes, Nicolas fez um texto lá pra falar pra a direita tinha que se unir, etc e tudo mais. E eu achei um trecho muito complicado. Esse trecho, inclusive, foi usado pelo Gentili para tirar onda, né? Chamar a direita de hipócrita. O Nicolas Felar, em um dos parágrafos que está aqui, né? Ele fala que não vou parar nem mesmo ser submisso ao medo do julgamento e ataques coordenados dos perfis falsos, que fazem suas opiniões parecerem ter eco no povo ou serem relevantes no mundo real. E aí o Danilo Gentili pega uma postagem do próprio Nicolas, de 9 de julho de 2020, dizendo que tem que ser muito retardado para acreditar que existe um gabinete do ódio. Então, quando você fala que existe um ataque coordenado de perfis falsos, essa é meio que a tese do gabinete do ódio, né? Então, é meio complicado. Eu acho esse tipo de fala horrível. Eu sempre falo isso, né? Não alimenta esse tipo de coisa se você não tem como provar. Se você tiver como provar, eu sou o primeiro a te ajudar, mas se não tem como provar, cara, é muito complicado, porque essa é a tese que referendou toda a perseguição que a direita sofre. Aí o Mário Frias rebate, né? Olha o que a narrativa de ataques coordenados alimenta. Gentili foi um dos canalhas responsáveis por alimentar o atual estado de exceção, com essa porcaria de narrativa criminosa. É isso aí que vocês querem alimentar, porque são incapazes de reconhecer que estão sendo criticados por pessoas comuns? Aí aqui está o parágrafo, né? Só em zoom. Aí o próprio Eduardo Bolsonaro faz mais outra postagem que também tem nome e sobrenome, né? Ele fala assim, ó. Uma das coisas que mais admiro no meu pai é a capacidade de aceitar e receber críticas. Você nunca verá meu pai endossando a narrativa de um gabinete do ódio ou uma estrutura organizada de ataques. Ele lida com as críticas na direita de forma que uma pessoa de bom senso lida, como meras críticas, algumas corretas e outras não. Fico bastante preocupado quando vejo a direita alimentar a narrativa do gabinete do ódio de um ataque coordenado de perfis falsos. Isso já rendeu prisão e perseguição injusta de muitas pessoas inocentes apenas na direita. Essa narrativa, além de mentirosa, fortalece inquéritos como das fake news abertos em 2019 jamais concluído. As pessoas criticam, discordam, divergem, não ajam como a esquerda, não criminalizem os seus críticos. Depois, você mesmo pode ser a vítima dessa perigosa narrativa. Vivemos em um estado de exceção. Não alimentem mais esse monstro. Essa postagem do Eduardo Bolsonaro, ela não foi compartilhada por nenhum dos grandes jornalistas e influenciadores da direita. Ninguém chegou lá para deixar um comentário, falar isso aí mesmo, deputado, a gente não pode ficar alimentando esse tipo de narrativa, é ruim, ela se vira contra nós. Sarita pegou outro trecho da fala do deputado federal por Minas, que tá ali, ó. Não temo os riscos de me manter fiel a meus princípios e valores, em ser verdadeiro e honesto. Se tiver que perder apoiadores, poder político, que seja, estou disposto a pagar o preço, pois quem acredita que vale a pena abrir mão de valores e princípios para se chegar a algum lugar, em verdade nunca os teve em seu coração. Aí a Sarita fala, ó, aproveitar esse trecho
Precisamos sim ter princípios e valores, pois isso nos diferencia das esquerdas. Mas, mais do que fazer disso um discurso vazio, é preciso de fato viver esses princípios e valores e identificá-los naqueles que apoiamos. Um sujeito que vive da mentira e que assume publicamente mudar o discurso conforme a audiência não tem os nossos princípios e os nossos valores. Por isso, apoiar Pablo Marçal, claramente um falsário, é trair nossos princípios e valores. Se a direita não consegue identificar claramente um picareta e se abraça à mentira de forma tão aberta, temos um longo caminho pela frente para melhorarmos enquanto pessoas. Cada um de nós precisa crescer nas virtudes e fazer constantes exames de consciência para atuar em prol do bem comum. Cultivar princípios e valores não pode ser apenas um discurso vazio, sem que se materialize de fato na conduta de cada um de nós. Então, aqui foram algumas críticas que foram rolando nas redes sociais. O pessoal também chegou a pegar bastante no pé das pessoas que estavam criticando o Nicolas porque falaram que estavam dando munição para a esquerda. O pessoal sempre fala isso, né? E aí foram e bateram bastante no pé do Mário Frias, porque o Janones utilizou aí o que estava acontecendo para falar: aí, ó, tá vendo aí? Olha lá, ó, vocês estão ajudando o Janones. Aí a Tsuki fala: cara, ó, eu não sei quem são as pessoas mais dissimuladas, se é o Janones ou quem está usando o Janones para vender a ideia de que ele está apoiando o Mário Frias e se solidariza com o Bolsonaro. Nesse caso, eu acho que quem é de direita e está tendo essa atitude consegue ser mais safadinho que o próprio Janones, pois qualquer criança, dado o histórico dele, sabe o quanto ele está sendo irônico. Aí uma tia do Zap, a Lília fala, né? O povo parece que é bocó. O Janones está usando a tática do Kim quando brinca que Ruizão é da tropa. É só não cair na pilha, pô. Isso era meio que óbvio, né? Mas, enfim. Aí essa questão do Janones cresceu. E aí ela foi a linha mestra de uma discussão entre o antropólogo Flávio Gordon, autor do livro A Corrupção da Inteligência. Mário Frias vai citar isso ao longo desse debate, com o deputado federal Mário Frias. O Janones coloca ali, né? Virei um motivo de desunião entre Bolsonaro e Nicolas, pelo jeito, me disse assim fora dessa, todos sabem que são antibolsonaristas, sei lá, foi fazer a festa. Aí o Flávio Gordon diz, a direita ratanabá é simplesmente brilhante, veja como conquista novos amigos, você quer trocar o Nicolas por um Janones? Sim! Aí o Mário Frias rebate falando, para quem escreveu um livro sobre a corrupção da inteligência, não me parece lá muito inteligente dizer que o sarcasmo de um canalha é prova de amizade. Fico aqui me perguntando, você realmente acredita que Janones está me defendendo? Ou isso é só mais um truque para defender o amiguinho iluminado da direita sofisticada? Aí o Flávio Gordon responde, prova de amizade? Janones defendendo? Claro que não. O cínico simplesmente aproveitou a brecha que sua sanha expurgatória e sua ostentação de lealdade abriu. Se você está falando do Nicolas como meu amiguinho, você está delirando. Tenho tanto contato com ele quanto tenho com você ou com qualquer outro político ou figura pública que se apresenta como de direita. Mas, depois de você tratar como traidores uma galera que está na briga muito antes de você largar as fraldas, gente como... E eu achei muito curioso as pessoas que o Flávio Gordon marcou, porque todos eles, junto ao Flávio Gordon, fazem parte do mesmo grupo de WhatsApp. Que eu quero passar um recado para o Leandro Ruschel. Ruschel, deixa eu falar uma coisa. Vocês acharam que era o Dom Lancelotti, a pessoa que me passava as informações. Não era. Tem no grupo ainda, pelo menos 2 pessoas que gostam de mim. Também não era Paulo Schmidt. Então, campeão, para de pagar de louco. Recado claro aqui. Falando assim, sem piada. Não tô pra brincadeira. Baixa a tua bola. Você, Constantino Renata Barreto, Flávio Morgenstern, tô com o pau aí, irmão. Segue a vida de vocês. Segue lá. Tá achando o quê? Você acha que era o Mafinha também que tava no grupo? Não, não é Mafinha. Fica aí com esse negocinho. Meu Deus, e aí? Sabe? A conversa rola solta, irmão. Conversa rola solta. Não fica aí de cantando de galo, não. Mas enfim, vocês estão aí. Todo mundo se conhece. Agora aguentar aí o apoio do novo amigo. Continua assim. Com a lealdade dessas, Bolsonaro não precisa de inimigos. Aí o Mário Frias responde. Outro truque retórico. Parece que a corrupção da inteligência é um fenômeno mais amplo do que imaginávamos. Nunca tratei nenhum desses que você citou como traidores. Nenhum deles fazem parte do grupo político, pois, logo, não podem ser traidores.
Eles apenas emitiram opiniões que, na minha humilde opinião, se você me permite ter opinião, eram dignas de críticas. Estavam adotando narrativas absurdas que apenas contribuíam com o desgaste da imagem de Bolsonaro. Isso não faz deles traidores, já que nunca estiveram no grupo político do presidente Bolsonaro, fazendo pessoas com opiniões ruins. Tenho o direito de achar e externar isso ou preciso concordar bovinamente com os intelectuais orgânicos da direita? E aí, eu acho que o Flávio Gordon, para um cara que escreveu o livro A Corrupção da Inteligência, talvez ele talvez não possa escrever o livro A Corrupção do Caráter. Porque, gente, o Twitter é uma ótima ferramenta para pesquisar. Você consegue colocar assim, ó, me mostre todas as vezes que o perfil X usou a palavra traidor, traição, traidores. Aí eu fiz isso, ó. Mário Frias. Me mostre quando foi a última vez que o Mário Frias usou a palavra traidores. Foi exatamente no post do Flávio Gordon. Nunca tratei desses que você citou como traidores. Antes disso daqui, a última vez que o Mário Frias usou a palavra traidores foi em 14 de dezembro de 2023. Poxa, pra que falar que o Mário Frias... Ah, mas aqui é traidores e traidor, sem ser no plural. Tá certo, aqui ó. A última vez que Mário Frias usou a palavra traidor foi em 23 de maio de 2022. E a palavra traição foi em 29 de janeiro para falar do que estavam fazendo, né? Ele tá, na verdade, criticando a imprensa, criticando as pessoas que estão perseguindo as pessoas comuns, manifestações de rua. E depois o Mário usou em 26 de maio de 2023. Então, assim, é plenamente normal e aceitável você criticar um deputado. Deveria ser. Você deveria aceitar críticas de todos os lados. O que eu acho complicado é que quando as pessoas saem das críticas, que é o que eu vejo com o Bolsonaro, é cadela, vagabundo, isso, aquilo, outro, ou então inventam coisas que a pessoa nunca falou. Eu fico maluco com isso quando alguém me acusa de algo que eu nunca disse. Tá aí, cara. Assim, pô, vai criticar o Mário Frias, pelo menos critica ele por uma coisa que ele realmente fez ou deixou de fazer. Não, você trata todo mundo com traidor. Não, ele não trata todo mundo com traidor. Onde é que ele falou isso daí? Aí voltando, né? Aí eu sei que depois faz 2 textão pra gente acabar aqui, porque você vai entender, eu quero chegar com essa treta. Você é quem usa de um truque retórico dos mais baratos ao falar vagamente em grupo político. Que grupo político é esse? O grupo político dos bajuladores de Bolsonaro, de ativistas, arrivistas. O grupo dos que nada tem de serviços a mostrar, além de lealdade, ostentação e pose de leão de chácara. É o PL. O que você faz é tentar descredibilizar as pessoas, tratando-as como farsantes com alguma agenda oculta. E nesse contexto você usa uma ideia ampliada de grupo político de modo a dizer que essas pessoas pós-direitistas, né? Você pós-direitistas, mas na verdade não são. Você não cria opiniões ruins, você difama os opinadores, inventando que todos são agentes de um plano secreto para gastar Bolsonaro. Para falar a verdade, você é um ser tão dependente de uma linha partidária, tão carente de densidade existencial pessoal e singular, que eu chego a questionar se você mesmo é autor desses tweets ou se tem algum ghostwriter. Não é nem o Mário Frias que está escrevendo. Confesso que não encontro nada de pessoal na tua fala. É uma fala de estilo assembleísta, de centralismo democrático leninista. Só faltou chamar de duguinista, né? Creio já ter até ouvido esse argumento fajuto de grupo político em algum lugar, mas enfim, continue firme em sua missão quixotesca de guardar as muralhas de Ratanabá, onde só adentram os cruzados mais santos e purificados, tal como a turma do PCO, ao Columbre, e agora fazendo sua estreia triunfal na aristocracia ratanabense, o Janones Rachadinha. Aí o Mário responde assim, cara, vagamente, eu tô falando de grupo político em termos vagos? Cara, eu sou um político dentro de um partido com a liderança estabelecida. Em que termos isso é vago? É bem difícil achar um conceito mais específico e objetivo do que esse. O que é um grupo político? É um grupo político daqui, eu tenho um partido, fui eleito junto, defendendo a bandeira dessa pessoa. E o curioso, o Flávio Gordon é da turma dos Olavete, né? E o Olavo falava, olha, não existe negócio de defesa de ideias na política. Ai, princípio. Ai, irmão, existem pessoas. Política é feita por pessoas, não por ideias. Mas o cara às vezes não consegue entender o conceito de um grupo. Mas eu entendo para quem anunciou o fim do governo Bolsonaro com a saída do Moro. Talvez seja meio difícil entender sobre as sutilezas e importância da lealdade.
Essa ladainha sobre pós-direitista é neologismo seu, mais um truque retórico de atribuir ao interlocutor expressões e ideias que jamais foram defendidas, trazer o debate para um campo que sequer foi posto, ou seja, colocar a palavra na boca dos outros. Você está aí mentindo ao dizer que eu chamei eles de traidores, quando jamais usei o termo para me referir a eles. Te desafio a mostrar a única vez que chamei qualquer um deles de traidor. Sobre o Nicolas, não, ele não está fora do grupo político e é justamente por isso que estou criticando a postura dele. Sobre o difamar opositores, são vocês que me xingam, dizem que eu sou caçabista, que apoio ao Alcolumbre, que pertenço à seita bolsonarista. Aí quando eu reajo ou ouso criticar alguém da patota de vocês, eu sou acusado de difamador. Eu não projeto em você uma agenda partidária, só te acho um pedante arrogante, com julgamentos apressados e uma honestidade meio oligárquica, um pouco caricata, de demonstrar sua superioridade intelectual. Seu chilique reside justamente nisso. Eu não pago pedágio para você, para sua turminha de pretensos intelectuais influenciadores. Eu falo o que vejo e penso. Se não gosta, vá para aquele lugar. Não tenho nenhuma necessidade de te agradar ou agradar a sua turminha. Não vou ficar bajulando vocês. Se não está satisfeito, só me bloquear. Aí, ó que curioso. Vocês vão entender o ponto. O mesmo Leandro Ruschel, o churrasqueiro, nosso amigo, que consegue ver aquela postagem, né, do Janones e fala, ó, caro Pablo Almeida, você realmente acredita que Janones está fazendo esse post em solidariedade a Bolsonaro? O mesmo Leandro Ruschel, que às 12h17 sabe que o Janones tá de ironia e sarcasmo. É o mesmo Leandro Ruschel que vem, aula gratuita do Flávio Gordon, leia toda a conversa, às 11h41 da noite. Não é estranho as coisas como essa? Eu acho estranho, né? Aí, se o Flávio Gordon está reclamando do Mário Frias pelo fato que o Mário Frias está dando munição para a esquerda porque o Janones está usando ele para bater na direita, o Janones aqui agora está usando o encontro, né, o fato aqui do 38 para falar do bolsonarismo. E aí? Então o argumento ele perde validade, né? Se Janones está usando alguma coisa que tem a ver com o deputado para coisa, está usando aqui também na 38, e aí? Fica parecendo que, né, enfim, você tira seu posicionamento. Olhem quem estava de um lado, olha quem está do outro. Veja onde essas pessoas estavam durante os embates da disputa da presidência da Câmara, presidência do Senado. Vejam onde essas pessoas estavam na hora de apoiar Pablo Marçal. Nicolas Ferreira é um excelente deputado. Aí outro ali, ó, precisamos normalizar o atacar o Bolsonaro sem ser do MBL. Precisamos normalizar, atacar Bolsonaro sem ser do MBL. Esse perfil Fascismo Freestyle é perfil grande. Mais de 100 mil seguidores. Eu acho isso estranho, né? Mas tudo bem. Você vê pessoas que estavam reclamando, né? Tipo a Ana. Essa rede social é engraçada. Bolsonaro pode ser tratorado, que poucos o defendem. Mas, se mexer com um deputado que eles gostam, e era o Mário Frias reclamando, né? Achei comovente a rapidez com que algumas figuras saíram correndo para defender a santidade da direita, que ainda tivesse a mesma disposição para defenderem Bolsonaro. Aí o Winston questiona o Ruschel, né? O Bolsonaro, ele fala, né? O Nicolas é um líder fora de série, de repente do futuro. Aí o Winston pergunta, Bolsonaro também. E quando você acha que tem que criticar, você critica. Por que o Nicolas não pode? Vocês podem criticar o Bolsonaro à vontade, pô. Cair, sugerindo, vendedor, você vendeu, traição. Aí você vai lá também as pessoas que defenderam, né? Dentre elas tá ali, o Deltan Dallagnol. O texto lá de ataques falsos, perfis falsos coordenados, certíssimo. Guilherme Kilter, óbvio, né? O pet do Deltan. Se pergunta onde é que essas pessoas estavam na eleição da Câmara, eleição do Senado, caso do Pablo Marçal. Muito mais, gente. Assim, o Nicolas, pra mim, tô nem aí, sabe? Faz a live aí, tá de boa. Eu tô interessado como essa confusão se desenrola. Eu tô interessado em ver como essa confusão se desenrola, sabe? Porque, como eu falei na época da eleição, a eleição de São Paulo não era sobre eleição de São Paulo. A eleição de São Paulo era sobre Bolsonaro. Esse caso do Nicolas não é sobre o Nicolas. Esse caso do Nicolas é sobre Bolsonaro, mais uma vez. Então, essa eterna tensão
que vem sendo criada, gestada desde o ano passado das eleições, ela fica aí no ar. E essas forças vão se movimentando, né? Então é só um novo episódio de algo que vai além. Assim, não, vida que segue. Outro ponto que chamou bastante minha atenção foi essa matéria aqui da Revista Oeste. Manchete. Nicolas pede fim de brigas na internet, ninguém ganha com intriguinhas. Ok. Aí eu fui ler a matéria. Aí fala assim, ó. Nicolas foi atacado por encontrar-se com crítico. Poxa, a direita não reclamava quando a imprensa tratava críticas como ataques? O 38ão, olha só, o 38ão que chama Bolsonaro de cadela, vagabundo, safado, gênio, as piores coisas do mundo, é um crítico. E as pessoas que estão reclamando fazem ataques? Peraí, o 38ão, aí você vê, ó, Nicolas não sabe de ataques. Renato Trezão conhecido por suas posições polêmicas e críticas. Por que Renato Trezão não pode ser conhecido pelos seus ataques a Bolsonaro? A quem chamou de frouxo, vagabundo. Sabe, assim, eu achei meio fora do tom essa nota, né? Eu falei, pô, não, eu acho que ataque é o que Bolsonaro recebe. Crítica é o que aconteceu. Não é sobre... Tô nem pro Nicolas, não é o Nicolas. É o que tá se desenrolando ao redor que eu acho bem interessante. Esse comentário aqui, ó. Só a bolha do Twitter está preocupada com o encontro do Nicolas com 38ão. Nas ruas, o povo continua admirando o deputado do seu trabalho, mas e nem faz ideia que esse encontro aconteceu. O Guilherme Kilter, né, o pet do Deltan, ele fala isso como se fosse algo bom. Eu acho isso aqui muito preocupante. Isso só mostra que as pessoas não acompanham a política. Eu não tô falando que as pessoas têm que acompanhar e deixar de gostar. Não é pra deixar de gostar do Nicolas, não. O Nicolas aí, bem importante. Espero que venha aí forte, 2026. Consiga repetir a votação que ele teve, pra arrastar uma bancada de gente lá em Minas Gerais. Bons políticos de direita. O que eu fico de cara é assim, ó. Eu queria que as pessoas soubessem de casos que ocorreram no Twitter e que a gente trouxe aqui às vezes no canal. Por exemplo, um caso que começou no Twitter, o Mamata Connection. O fim do Mamata Connection, do Maynard, começou no Twitter. Você pergunta ao povo como ele nem sabe o que aconteceu. Perguntar como é que se deu, questões ligadas ao próprio Danilo Gentili, gabinete do ódio. Mas o Guilherme Kilter achei sensacional, as pessoas não sabem. Eu prefiro a linha de Bolsonaro que diz, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Não quero que o deputado perca nenhum tipo de apoio, seja menos admirado. Não, de boa. Agora eu quero que as pessoas saibam o que acontece. Eu não acho que isso é uma coisa boa, não. Uma coisa para celebrar. Eu não acho que achar que, o Twitter segue uma bolha, ha. Eu não acho que isso é uma coisa. Isso é uma coisa que eu quero mudar esse cenário. Eu quero que as pessoas acompanhem mais política. Eu não tô falando que eu quero. Mais uma vez, não tô falando que as pessoas deixem de gostar de futebol, não. Mas eu quero que as pessoas saibam do que aconteceu. Elas têm que saber. E outra coisa também que... por exemplo, as pessoas não sabem, né? O tipo de informação que aparece no Twitter. Olha lá. Renato 38 foi candidato a deputado estadual pelo PSL. Fazia apoio, ó. Não tem Hexa, mas terá Bolsonaro presidente. Se você é Bolsonaro, venha, né? Chamando lá pra manifestação em 2018. O cara tentou se eleger, não conseguiu, né? Bolsonaro 38 na cabeça e agora Bolsonaro não presta mais. Esse comentário aqui também, eu não acho ele positivo. Não é sobre o deputado, mas é uma postura. Eu não acho que as pessoas deveriam ter essa postura na vida. Por exemplo, o Roger fala, ó, sei lá qual é a treta, Nicolas, mas confio em você. A direita precisa unir, não dividir. Beleza. Saiba qual é a treta. Confie na pessoa, mas saiba qual é a treta. Se intere sobre a treta. Se intere sobre a treta. Por mais que você goste da pessoa, você não precisa ficar de mal da pessoa, você não precisa brigar com a pessoa. Saiba qual é a treta. Tente realmente entender o que está acontecendo. Conhecimento não faz mal. Conhecimento não faz mal. Até para você poder julgar quem está fazendo alguma crítica pertinente, quem está usando daquela situação de forma safadinha, de forma aproveitadora. Cara, saiba, velho. Não tenha medo não de descobrir as coisas. Vai lá olhar. Falaram daquilo ali de Bolsonaro. Não quero nem saber o que é, eu confio em Bolsonaro. Cara, vá atrás, pô. Vá atrás. Porque você confia em Bolsonaro. Mas tem uma pessoa que não confia e depois ela vai pegar e vai querer jogar em tua cara. Aí quando o Bolsonaro comprou lá o leite bolsa,
Aí você vai ter aí. Você confia em Bolsonaro, que é que na verdade é um escândalo fabricado, mas e aí? A pessoa não vai acreditar em Bolsonaro, a pessoa quer uma explicação. Então, não é sobre o deputado. Olha a postura. Não tem essa postura na vida. Cara, vai atrás. Não tenha medo de buscar, cara. Vai tentar aqui entender. Se alguma treta cresceu e apareceu, eu não acho que é aleatória. Coisas que tomam proporção, sempre tem alguma coisa que vale a pena prestar atenção. Sempre tem alguma coisinha que vale a pena prestar atenção. Enfim. Tinha mais umas besteirinhas pra falar, mas aí entrar no caso aí do Gaia. Isso aqui é o comentamento também. O caso do Gaia. Não acho que o Gaia será cassado. Acho que a coisa vai ser resolvida nos próximos dias. Já tá bem mais de boa. E só pra terminar o vídeo de hoje. É dia 15 de março. Já sei atrever, tá? Será que tô falando no mês certo? 15 de março. Primeiro Atlas de 2025. O 25º Atlas está no ar. E esse ainda não tá com aquela versão digital bonitona. Que a Mari ainda não conseguiu terminar. Ela teve um problema no computador dela. Os próximos dias tá pronto. Mas já tá lá. Aquela versão mais básica, fundo branco. E nesse Atlas é que tá todo o dossiê histórico do mês de janeiro. Os 4 episódios, tá todo lá bonitinho, várias e várias páginas, várias notícias. Você assistiu com muita informação pra pegar de uma vez só. Vá lá, veja com calma. E conheça o Brasil de 1940 a 1980 e poucos com outros olhos. Veja lá o Brasil com outros olhos, né? O craque do jogo. E não foi eu que escolhi esse aqui não, viu? Eu gosto das capas da Mari, você vê, ela coloca o Sidônio, Lula, o Seide, Ambipar, Pix. Só treta, porque teve a treta do Pix também, né? A Mari, ela é boa nessa de capa, eu nem dou. Ela falou, tu achou o quê? Eu falei, Mari, se eu fosse, deixa eu ver as capas do meu vídeo. Meu Deus do céu, tu que é profissional, só posso te agradecer. E aqui, só pra vocês verem, né? Fechamos o ano de 2024. 12 volumes. Cada um em média aí das 400 páginas, ela por elas. Tem um pouco mais, 440, um pouco menos, 380. 400 páginas não era por elas. Tá aí. E venha mais 12 esse ano, 12 ano que vem e depois, não sei. Depois a gente vê o que é que vai ser. Se ainda vai ter Atlas a partir de 2027. Veremos. Talvez, se vai ter, às vezes tendo um formato um pouco mais enxuto, porque dá muito trabalho, viu? Falar pra vocês, me perdoa aí, mas também sou ser humano, também tenho vida. Por hora é isso. Todo mundo sobreviveu. Nem passou na rede social, reflete sobre isso. Viu que eu nem fiz nenhum juízo de valor sobre o deputado, tá certo ou errado. Só mostrei algumas coisas. Tô muito mais interessado nos nossos amigos intergalácticos do que qualquer outra coisa. Acho o comportamento deles muito curioso. Como eles conseguem mudar de opinião em horas, no mesmo dia, né? Tipo churrasqueiro. Ah, o Janone está de sacar. Olha, veja aqui, isso aí. Não. Ah, meu Deus, churrasqueiro. Mas é isso. Eu vou mandar todos os recortes de Bolsonaro lá no Telegram. Vou mandar ouvir lá o 381 também, se tu quiser ouvir lá o que eu tava falando. Que eu não vou dar play nesse vídeo de jeito nenhum. E eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser um pouco mais, passa no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem o Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro. Kimpay.com, sem BR. Vejo vocês amanhã. Quem não for pra manifestação, né? Não, mas bem para assistir de noite. Enfim, vejo vocês amanhã. Lembre da manifestação de amanhã. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!